Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar função. É a continuação da matéria de conjuntos. Espero que vocês curtam a aula. Então, acho que a primeira pergunta que vem na nossa cabeça quando a gente vai estudar a função é: o que é função? Então eu tentei responder essa pergunta aqui da maneira mais clara possível. Função é uma regra, pode entender como uma regra, que relaciona cada elemento de um conjunto, que a gente representa pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, que a gente representa pela variável y. E assim, para cada valor de x, a gente vai poder determinar um valor de y. Então, a gente diz que y está em função de x. Então, vamos representar uma função de números naturais de forma que, para cada número natural escolhido, obtenha-se o seu dobro. Por exemplo, se escolhermos o 1, teremos o número 2. Se escolhermos o 2, teremos o 4. 3, teremos o 6. E assim sucessivamente. Então, a gente pode representar essa função utilizando esse diagrama aqui. Y é igual a 2x. Então, aqui na setinha vermelha, se eu tenho 0, no x, o y vai ser 0. Se eu tenho 1, vai ser 2. Se eu tenho 2, vai ser 4. Para esse conjunto x aqui, a gente chama ele de domínio. E para o conjunto y, a gente chama ele de contradomínio. Então, esses são os dois conjuntos numéricos. A gente ainda tem um outro conjunto que é a imagem. Qual é a diferença da imagem para o contradomínio? Contradomínio são todos os números desse conjunto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que a imagem são só os elementos que têm correspondência nesse domínio. No caso, seria o 0, 2, o 4, o 6 e o 8. Conseguiram compreender a diferença? Lá na frente, a gente vai voltar nesse conceito aí, beleza? Tá. Ao trabalharmos com funções, sempre teremos uma lei da função, que determinará como serão os elementos da imagem dessa função. Nesse caso, há uma função de y em relação a x, uma vez que para cada x escolhido há um y. Dizemos ainda que y é variável dependente, e por sua vez que x é variável independente. Se os elementos do domínio e da imagem de uma função pertencem ao conjunto dos números inteiros, por exemplo, dizemos que f, aí vamos lá, essa representação quer dizer f é a função, esse primeiro conjunto inteiro é o conjunto do domínio, e esse segundo conjunto aqui, depois da seta, é o conjunto da imagem. Então, a gente lê assim. Lemos que f é uma função cujo domínio pertence aos inteiros e cuja imagem... Então, continuando. Lemos que f é uma função cujo domínio pertence aos inteiros e cuja imagem pertence aos inteiros. Ou, simplesmente, f é uma função de inteiros inteiros. Beleza? Só queria chamar a atenção de vocês para um ponto. Tá? Vou botar aqui no quadro. Eu posso ter um conjunto x e um conjunto y aqui. Vou botar meus pontinhos. Deixa eu trocar a cor. Tá lindo esse desenho, né? Mas vocês entenderam. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Para cada x, a gente vai ter um y. Vocês concordam comigo? Ou até, para dois x diferentes, dois valores de x diferentes, a gente pode ter o mesmo y. Só que isso aqui, ó, galera, não pode acontecer. O mesmo x dando dois y, tá? Se isso acontece, não é caracterizado função. Tem que ser uma relação única de x para y. Sendo que os dois x diferentes podem dar o mesmo y. Ah, dá um exemplo aí, Rael. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Beleza? Eu vou ter o f de 1, que vai dar 1. Melhor, f de 2. F de 2, que vai dar 4. E o f de menos 2, que vai dar menos, que vai dar 4, desculpa. Ou seja, eu tenho dois x diferentes
dando o mesmo valor de y. O f de x aqui é o y, tá, galera? Y igual a f de x. Então é isso. Só queria salientar isso com vocês e a gente vai falar mais um pouco sobre essas funções que tem 2x dando o mesmo y. Tranquilo? Pessoal, então agora vamos falar um pouco sobre as propriedades das funções. Algumas propriedades, né? Tá, então vamos pegar o exemplo aqui de uma função de A para B, tá? O que é a função sobrejetora? Dizemos que uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. Lembra que eu falei para vocês a diferença de imagem e de contradomínio? Contradomínio é todo o conjunto, no caso aqui do B. E a imagem é só os elementos que têm correspondência. Beleza? No caso, se essa imagem for igual ao contradomínio, ou seja, todos os elementos desse conjunto contradomínio têm correspondência, igual aqui na figura, a gente diz que a função é sobrejetora. Beleza? Tá. Um exemplo de uma função sobrejetora, vou desenhar aqui para vocês. É f de x igual a x ao cubo. Deixa eu ver se eu tô bem de desenho. Desenhar ela aqui no eixo, no plano cartesiano. O gráfico dessa função é mais ou menos assim. Tá? E aí vai infinitamente para cima, infinitamente para baixo. Esse é o eixo y. Esse cara aqui é o eixo x. E essa função é y igual a x ao cubo. Reparem que quem é o meu conjunto domínio? É o eixo x. Então, para cada elemento de x, eu vou ter um correspondente em y. Concordam comigo? Que não se repete. E se eu for infinitamente com x para cima, eu vou ter uma correspondência para cima em y. Se eu for infinitamente com x para baixo, eu vou ter uma correspondência para baixo em y. Então, essa função é sobrejetora, porque o contradomínio é igual à imagem. Todos os pontinhos aqui de y têm uma correspondência. O que é diferente da função y igual a x ao quadrado, que é uma parábola. Y igual a x ao quadrado não é sobrejetora. Por quê? Porque os elementos de y negativo não têm correspondência. Então, o contradomínio é o quê? Reais, né? E a imagem, na verdade... Então, galera, como eu estava explicando aqui... Vou fazer o desenho aqui de novo. Essa função y igual a x ao quadrado, ela não é sobrejetora porque o contradomínio, que é o eixo y, é o real, né? Conjunto dos reais. Só que a imagem é só os reais positivos, ou seja, os números aqui para baixo não tem correspondência. Então, a y igual a x ao quadrado não é sobrejetora. Diferente da outra que eu falei, x ao cubo, que tem correspondência em todo o eixo y. Tranquilo? Conseguiram perceber a diferença? Então, vamos prosseguir. Deixa eu fazer essa bagunça aqui que eu fiz. Função injetora. A função injetora é injetora se elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas. Ou seja, dois elementos não podem ter a mesma imagem. Portanto, não pode haver nenhum elemento no conjunto B que receba duas flechas. É aquilo que eu falei para vocês. Pode acontecer o seguinte. Isso aqui. Desculpa. Isso aqui. Dois valores de x darem
Desculpa, fiz errado. Dois valores diferentes de x darem a mesma imagem, tá? E nesse caso, a função ela não é injetora. Então, o exemplo de uma função que não é injetora é f de x igual a x ao quadrado, porque como a gente viu, o f de 2 dá 4 e o f de menos 2 dá 4. Agora, f de x igual a x ao cubo, como a gente fez no desenho aqui, esse meu desenho bonito, eu nunca vou ter valor de x se repetindo. Para cada x eu tenho um único y, tanto no eixo positivo quanto no eixo negativo. Vocês concordam comigo? Para cada x aqui eu vou ter uma correspondência. Por exemplo, f de 2 vai dar 8. E f de menos 2 dá menos 8. Então, a f de x igual a x ao cubo, além de ser sobrejetora, ela também é injetora. Beleza, pessoal? Tem até um outro exemplo aqui, ó. F de x igual a 3x. É injetora, pois se x1 diferente de x0, então 3x1 é diferente de 3x0. Essa é uma maneira de você provar, tá? Substituindo assim. E o que é a função bijetora? E o que é a função bijetora, pessoal? A função bijetora, ela é bijetora quando a função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Por exemplo, f de x igual a x ao cubo, como eu já falei pra vocês. Ou y igual a 3x, ela é injetora por quê? Ela é sobrejetora, né? Imagem igual a domínio. E ela é injetora, como já tínhamos falado aqui no... Imagem igual a contradomínio, desculpa, que é os reais. E como já tínhamos mostrado aqui, ela é injetora. Já a função f de naturais e naturais, definida por y igual a x mais 5, não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque a imagem não contém todos os naturais, né? Porque o domínio, ó, contradomínio é naturais. E a imagem não pega todos os naturais. Mas ela é injetora, porque se eu jogar um valor de x1, ele vai ser diferente do valor de x2. x1 diferente de x2, se eu jogar um... Ó, vou escrever aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês compreenderem. Por exemplo, y igual, vou usar o x igual a 1. 1 mais 5, que é 6. Agora eu vou pegar um outro x, diferente desse. 2 mais 5, igual a 7. Beleza? Aqui eu não tô provando nada, tá? Eu só tô demonstrando. Para provar tem que ser um pouquinho mais genérico do que isso. Mas é só para vocês terem uma ideia do que o cara tá querendo dizer aqui nesse exemplo. O cara, no caso eu, né? Que foi eu que escrevi isso. Resumindo, observe os diagramas abaixo. Acho que tem exemplos, mais exemplos aqui. Ó, essa função é sobrejetora, porque não tem elemento sobrando aqui, ou seja, o contradomínio é igual à imagem. Mas ela não é injetora, porque existem dois elementos de x com a mesma imagem. Essa função aqui ela é injetora, por quê? Pois os elementos de B só tem uma correspondência lá com x. Só que ela não é sobrejetora porque tem elemento sobrando aqui. Essa aqui ela é injetora e sobrejetora, porque um cara só tem correspondência, cada x só tem correspondência com um y, e todos os elementos do contradomínio são flechados, né? Como tá aqui no exemplo. Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. Agora vamos falar um pouquinho sobre função inversa. Então, uma função é inversa se ela for bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora. Então, como a gente sabe que a função é inversa ou inversível? Ela tem que ser primeiro sobrejetora, depois ela tem que ser injetora, os dois ao mesmo tempo. E aí a gente diz que ela é bijetora, beleza? Então, se f de A em B é considerada bijetora, então ela admite inversa, ou seja, eu troco o domínio com o contradomínio. O meu y passa a ser o x e meu x passa a ser o y. Confuso? Vamos entender. Por exemplo, a função y igual a 3x menos 5, possui inversa. E y igual a x mais 5 sobre 3. Como assim?
Vamos escrever, rabiscar. Y igual a 3x menos 5. Vamos, ao invés de a gente isolar o y, vamos isolar o x. Então, eu jogo o 5 para lá. Y mais 5 igual a 3x. X igual a y mais 5 sobre 3. Beleza? E aí, o que a gente faz é só trocar o x com y. Então, fica y igual a x mais 5 sobre 3. Pronto. A gente inverte o domínio com o contradomínio. Então, o que era B passa a ser A e o que é A passa a ser B. Beleza, pessoal? A questão é, nem sempre a gente vai conseguir fazer essa inversa, tá? Se for uma função mais complicada, tipo seno da vida aí, a gente não consegue. Então, tem outras maneiras aí pra gente calcular a inversa, que a gente vai ver mais pra frente. Então, a gente tem algumas propriedades. Não, desculpa. Note que a função possui relação de A para B e de B para A. Ah, sim, aqui só tá querendo mostrar a relação. A função, ela é bijetora, né? Ou seja, todos os elementos do domínio têm uma correspondência na imagem e só setados uma vez. Por isso que ela precisa disso para ser inversa, porque a gente vai inverter. Então, deixa eu mostrar aqui para ficar claro para vocês. Daqui para cá, eu poderia ter isso, concordam comigo? 2x diferentes dando o mesmo y. Mas, quando eu inverto, ficaria assim. E isso não é função, né? Concordam comigo? Por isso que ela tem que ser injetora. Tá? Porque senão dá problema quando você inverte. E ela tem que ser sobrejetora porque todo o meu x, né, vai ter que ter uma correspondência lá no meu y. Beleza, pessoal? Então, agora a gente tem um exemplo aqui, tá? Dada a função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 2, x diferente de menos 2, calcule f, a inversa, né, de menos 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o x aqui nessa igualdade. Então, a gente joga tudo que não tiver x para um lado e o que tiver x para o outro. Aqui a gente tem que jogar o x mais 2 multiplicando para cá. Esse cara. Faz a distributiva. Joga tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro. Então vai ficar, bota o x em evidência aqui, vai ficar x vezes y menos 1 igual a menos 1 mais 2y. E aí eu jogo dividindo y menos 1. Então, o meu x vai ser esse cara aqui. Beleza? Então, trocando x por y e y por x, só tô invertendo, tá? O que tem x vai virar y, o que tem y vai virar x. Ou seja, a inversa é 1 mais 2x sobre 1 menos x. E ele quer a inversa do de menos 1. Então, a gente substitui o x aqui por menos 1. Substituindo e fazendo as continhas, dá menos meio. Tranquilo para vocês? Bom, espero que sim. Agora vamos falar um pouquinho de função composta. Então vamos lá. Dadas as funções f de a em b e g de b em c, a função composta de g é a função, ele chama aqui de função h, que é g de f de x, que também pode ser representada como GOF, que é lida g de f de f. Ou a gente chama de GOF, né? Para utilizar a função h, podemos aplicar a função f no ponto x, descobrir qual é o valor do contradomínio relacionado a ele e aplicar a função g sobre esse valor. É exatamente o que está aqui. A gente vai aplicar x na f e a imagem da f vai ser a entrada de g. Beleza? Sendo assim, a função h, seu domínio e contradomínio ficam definidos como? Como é que é o domínio? Como é que é o domínio? O domínio vai ser a entrada da primeira função, que no caso é o a.
E o contradomínio vai ser a saída, né, da G, que no final de tudo a gente vai ter G, que é a função mais externa. Beleza? Aqui a gente tem um diagrama, acho que vai facilitar a vida de vocês. Então, observe que a função f, representada pela primeira flecha, relaciona elementos do conjunto A elementos do conjunto B. Então, ó, f de A para B, e o que eu tiver aqui eu vou pegar de G para C. A segunda flecha representa a função G, que relaciona elementos do conjunto B e elementos do conjunto C. Para relacionar elementos do conjunto A elementos do conjunto B, existem dois caminhos. Utilizar as duas funções uma a uma, que é aplicar e depois aplicar de novo, ou usar a composta, que é o que a gente está falando aqui, né? Conforme mostrado aqui, essa aqui de cima. E aí você vai relacionar diretamente A com C. Então, na prática, construir uma função composta é um processo simples. Para construir uma composta, por exemplo, deve substituir a variável da função g por toda a função f. Como assim? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Dadas as funções f de x igual a 2x ao cubo e g de x igual a 2x mais 3x ao quadrado, todas com domínio e contradomínio igual. Isso é importante, tá? Não necessariamente o domínio de f tem que ser igual ao domínio de g, mas esse conjunto aqui, que é o contradomínio de f e o domínio da g, tem que ser igual. Senão dá chabu. Se você pegar um contradomínio de f que não está no domínio da g, você não vai conseguir relacionar esses conjuntos, tá? Então vamos, por exemplo, aqui, GOF, que é g de f de x. Então eu tenho que fazer o quê? Deixa eu escrever aqui. G de f de x. Então eu vou pegar a g, que é 2x mais 3x ao quadrado, e vou botar a f dentro da g. A f é o quê? 2x ao cubo. Então onde tem x, eu vou substituir pela f de x. Concordam comigo? Então vai ficar 2 vezes 2x ao cubo mais 3 vezes 2x ao cubo ao quadrado. Fazendo as contas, eu tenho que a GOF é 4x ao cubo mais 12x à sexta. E aqui a gente tem o contrário. Aqui a gente tem a FOG, que é f de g de x. Nossa, tô escrevendo bem, desculpa aí, gente. F de g de x. Eu tô pegando a f e tô enfiando a g aqui. Beleza? Então vai ficar 2 vezes x ao cubo, só que quem é x? 2x mais 3x ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir então aqui pro exercício. Exercícios. Analise o diagrama abaixo e determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Tá. Dei um pause aí para vocês pensarem um pouquinho, eu vou seguir com o vídeo, mas tentem fazer, tá? O domínio. O domínio são todos os elementos do conjunto A. Então, o domínio vai ser 0, 1 e 2. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B, 1, 2, 3 e 5. Só que a imagem são só os elementos que têm correspondência. No caso aqui, a imagem é 1, 3 e 5. Beleza? Dada a função abaixo, defina a função abaixo e a classifique em sobrejetora ou bijetora, ou injetora, né? Então vamos lá. Aqui, nessa função, todos os elementos de x têm correspondência única em y. Então essa função ela é injetora. Sobrou algum elemento de fora aqui no conjunto? Não. No contradomínio? Não. Então, ela é sobrejetora também, ou seja, a função é bijetora. Marque a alternativa que representa a função abaixo. Primeiro, vamos definir se ela é bijetora, injetora ou sobrejetora. Beleza? Essa função aqui, ela é injetora, concordam comigo? Porque todos os elementos de x têm única correspondência em y.
E ela é sobrejetora, porque nosso conjunto do contradomínio não tem elemento sobrando, ou seja, contradomínio igual a imagem. Então a função ela é bijetora. Agora, qual é a expressão que relaciona aqui esses dois conjuntos? Vamos pensar. 2x ao quadrado, ó, bijetora, então a gente fica com a opção D ou opção A. Então, bijetora a gente fica com a opção D ou opção A. Aí a gente tem 2x mais 2 ou 2x ao quadrado. Vamos fazer um teste. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Então não é essa. Vamos ver a 2x ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Vezes 2, 2. 3 ao quadrado, 9. Vezes 2, 18. 5 ao quadrado, 25. Vezes 2, 50. 7 ao quadrado, 49. Vezes 2, 98. Então, a resposta é a letra D. D de dado. Aqui nós temos mais uns exercícios, tá? As respostas estão nesse link aqui, vocês vão ter esse plano de aula. Seria legal vocês fazerem para dar uma treinada, fora a lista de exercícios que a gente vai mandar também junto com o plano de aula. Valeu, galera? Então essa foi a nossa primeira parte da aula de funções.